A Venezuela é uma república federal presidencialista governada pela Constituição de 1999. É considerado um estado federado que conta com 23 estados, bem como uma dependência federal e um distrito federal. De acordo com a Constituição, os estados são as principais subdivisões territoriais da Venezuela. Os estados possuem o governo e constituição próprios. O corpo legislativo é representado pelo Conselho Legislativo Regional ou Estadual. Cada conselho regional possui de 7 a 15 representantes, eleitos de acordo com a representação proporcional. Cada estado possui um governador, eleito para um período de 4 anos, e um conselho legislativo. O distrito capital tem um governador, eleito para um período de 4 anos, e o poder municipal tem como principal figura o alcalde, sendo eleito também por um mandato de 4 anos. Os poderes são distribuídos em executivo, legislativo, judiciário, cidadão e eleitoral. O poder executivo recai sobre o presidente da República, eleito pelo povo para um mandato de 6 anos, podendo ser reeleito infinitamente. Ele é simultaneamente chefe de Estado e chefe de governo. É também o comandante supremo das Forças Armadas e é ele quem nomeia o vice-presidente da República e os ministros. O poder legislativo é formado apenas por uma Câmara e reside na Assembleia Nacional, sendo composta por 167 membros. Os membros da Assembleia são eleitos para um período de 5 anos, podendo ser reeleitos para mais 2 mandatos. Entre as funções da Assembleia Nacional encontram-se aprovar leis e o orçamento e designar os embaixadores. O Poder Judiciário é constituído por 36 membros, eleitos para um mandato único de 12 anos, sendo designados pela Assembleia Nacional. O Tribunal Supremo de Justiça é o órgão máximo desse poder. O poder cidadão é exercido pelo Conselho Moral Republicano, integrado pelo Promotor-Geral da República Bolivariana da Venezuela, pelo Controlador-Geral da República e o Defensor do Povo. O Defensor do Povo é um cargo profissional contratado por um órgão, instituição ou empresa com a função de receber críticas, sugestões e reclamações de usuários e consumidores, com o dever de agir de forma imparcial para mediar conflitos entre as partes envolvidas. O poder eleitoral está constituído e representado pelo Conselho Nacional Eleitoral, que encarrega-se de ser o árbitro no momento da votação. A população venezuelana atua diretamente na política através dos conselhos comunais. Estes conselhos são comunidades de aproximadamente 200 famílias que moram próximas e possuem laços em comum. Através de assembleias populares, os cidadãos decidem quais obras deverão ser executadas naquela comunidade. Estes grupos participam da política, chegando a propor e aprovar leis, como, por exemplo, a Lei de Terras e a própria Lei dos Conselhos Comunais. Dentre os principais partidos políticos da Venezuela está o Partido Socialista Unido da Venezuela, criado por Hugo Chávez em 2007, o Ação Democrática, o Partido Social Cristão e outros. A política é outra faceta do quadro caótico que a Venezuela encara atualmente. No governo de Hugo Chávez, a relação com a oposição já era tumultuada, e em 2002 houve uma tentativa de golpe contra Chávez. No entanto, durante o governo de Maduro, a guinada no país rumo ao autoritarismo foi total. Depois da morte de Chávez, a disputa pelo poder intensificou-se e a eleição de 2013 foi um símbolo disso. Maduro venceu a disputa contra Henrique Capriles com uma margem de diferença muito pequena. Maduro assumiu a Venezuela quando a crise da economia do país já estava começando. Isso reforçou a oposição do país contra o governo e levou Maduro a usar de mecanismos de força para combater e calar seus opositores. Em 2016, por exemplo, a oposição de Maduro começou a articular-se para convocar um referendo revogatório do mandato de Maduro, porém o processo do referendo revogatório não evoluiu.
Em 2015, a oposição conseguiu eleger a maioria dos parlamentares, e a pressão sobre Maduro vinda da Assembleia Nacional o fez adotar um mecanismo para enfraquecê-la. E em 2017, Maduro propôs a convocação de uma constituinte para redigir uma nova constituição à Venezuela. A oposição acusou Maduro de utilizar a convocação de uma constituinte como uma forma para combater e enfraquecer a atuação dos parlamentares na Assembleia Nacional, e por isso a oposição não lançou nenhum candidato para se eleger por este modo. O referendo da convocação da Constituinte foi acusado de ser fraudado pelo governo. Enquanto toda essa disputa política acontecia, as ruas da Venezuela ferviam com as manifestações sociais contra o governo de Maduro. A reação do governo foi de reprimir os protestos com violência. Além disso, os opositores começaram a ser perseguidos e presos. E em 2018 foi realizada a eleição presidencial na Venezuela, com Nicolás Maduro concorrendo à reeleição contra Henry Falcon. A oposição venezuelana estava enfraquecida devido à perseguição promovida pelo governo, e Maduro obteve a vitória ao conquistar quase 68% dos votos. Acontece que essa eleição não foi reconhecida pela oposição e nem por parte da comunidade internacional. A denúncia da oposição foi de fraude realizada por agentes do governo na contagem e por meio da compra de votos. Os mais recentes capítulos da crise política na Venezuela deu-se pelo pronunciamento do presidente da Assembleia Nacional, Juan Guaidó, realizado no começo de 2019. Guaidó autoproclamou-se presidente interino da Venezuela enquanto o país estiver em processo de transição de poder. O anúncio foi imediatamente rejeitado por Maduro, porém parte da comunidade internacional reconheceu Guaidó como presidente venezuelano. Isso inclui países como Estados Unidos, Canadá, Espanha, França e até mesmo o Brasil. Os países como Rússia, China, África do Sul e Cuba declararam apoio a Maduro. Até o momento, a presidência do país segue em disputa, com Nicolás Maduro sendo o presidente de fato do país, mas com Juan tendo certo reconhecimento internacional. Boa tarde, meus amados. Tudo bem? Vou falar um pouco dos nossos hermanos, né? Dos nossos vizinhos. Na verdade, eu vou falar mais do país em que eles moram, a Argentina, que é, como eu disse, um país vizinho do Brasil, com cerca de 45 milhões de habitantes e uma área de 2.780.000 km². O país ele é uma república federativa, sendo republicana exerce a democracia indireta, ou seja, a população de tempos em tempos escolhe seus representantes, mais precisamente o presidente, vice e os deputados de 4 em 4 anos, que eles têm 4 anos de mandato, com a possibilidade de uma reeleição, ou seja, eles se elegem e só poderão se eleger no mesmo cargo mais uma vez, passado o período de mandato deles, né? Sendo federativa, a Argentina tem uma hierarquia de divisões administrativas que eu vou explicar um pouco mais à frente. Falando um pouco da Constituição da Argentina, no artigo 2 é mencionado que a Argentina é um país católico apostólico romano, que no caso o Estado argentino adota essa religião. Mas apesar disso, o culto às outras religiões no país obviamente é permitido. Além disso, de acordo com a própria Constituição, é permitido que novos territórios virem províncias. Esse é mais como uma curiosidade, sabe? Da Constituição. Outras partes do território podem virar províncias. Quanto à sua divisão, que eu falei antes, a Argentina é subdividida em 23 províncias e uma cidade autônoma. Essa é Buenos Aires. As províncias são autônomas, porém são regidas por um sistema federal, assim como os estados no Brasil. Ou seja, as províncias elas têm constituições próprias, que nem os estados brasileiros, porém elas respondem à federação, né? Respondem ao poder maior, que é o poder da República, né, a nível federal. Em 1980, após lutas políticas, a cidade de Buenos Aires, lembrando que tem a cidade e a província de Buenos Aires, a província é mais como se fosse um estado da Argentina e a cidade é uma cidade. Ambas se chamam Buenos Aires, que nem se fosse tipo São Paulo e São Paulo, a cidade de São Paulo e o estado de São Paulo.
Então, a cidade deixa de ser província em 1980. Deixa de ser, aliás, deixa de ser apenas uma cidade da província de Buenos Aires e passa a ser um território autônomo, mas que ainda responde à federação. Ou seja, é meio como a cidade de Buenos Aires fosse uma nova província, sabe? Ela tem uma constituição própria, enfim. As províncias elas são subdivididas em departamentos, que por sua vez são administrados por municípios ou comunas. No caso da cidade autônoma, ou seja, no caso de Buenos Aires, ela é mais subdividida ainda em comunas, que é semelhante às cidades brasileiras. Ao total, são 378 departamentos, e a província de Buenos Aires é dividida em partidos e possui 134. Já a cidade autônoma de Buenos Aires, e capital do país, é dividida em 48 bairros. Como eu disse antes, a cidade de Buenos Aires ainda é dividida em 15 comunas, que é uma forma de organização política ainda menor, específica da cidade. Isso está expresso na Constituição da cidade. E essas comunas, elas têm meio que uma função de cidades menores, assim, de fazer a manutenção de áreas verdes, de ruas, além de executar políticas sociais e culturais, como se fossem pequenas cidades dentro de outra. É, como eu disse, né? Essas comunas, elas são uma organização política, né? Da cidade de Buenos Aires e dos bairros de Buenos Aires, né? Mais precisamente. E ela assume como se fossem posições de pequenas cidades ali. Regionalmente falando, a Argentina é dividida em 4 regiões: o Grande Norte Argentino, a Central, que é a que fica próxima ao Brasil, o Novo Cuyo e a Patagônia. Passando para os poderes, né, a distribuição dos poderes do Estado argentino, podemos dizer que, assim como o Brasil, a Argentina é formada por 3 poderes: o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O Poder Executivo é chefiado pelo Presidente da República, que é eleito em 2 turnos, se nenhum tiver mais de 45% dos votos. O Presidente, ele, assim como o Brasil, ele tem amplo poder federativo dentro da Constituição do país. E a, continuação da hierarquia seriam os governadores, que exercem o poder executivo nas províncias, e por último os intendentes municipais, que seriam os equivalentes aos prefeitos do Brasil. Esses prefeitos chefiam os departamentos. O poder legislativo é formado por deputados, tendo 257 membros eleitos, e senadores, tendo 72 membros eleitos, sendo assim uma Câmara bicameral. Além disso, os municípios são formados por vereadores. O que isso quer dizer? Que, assim como o Brasil, nos municípios da Argentina, tem os vereadores que fazem o papel de fiscalizar o prefeito, de votar em algumas propostas, enfim. Já o Poder Judiciário é composto por 5 magistrados, nomeados pelo Presidente da República. Esses 5 compõem o que seria a Corte Suprema da Argentina, que é o órgão máximo judicial do país. A Corte Suprema da Argentina seria o equivalente ao STF aqui no Brasil, o Supremo Tribunal Federal. Seria o mais alto grau do poder judicial, né? Poder judiciário. E ela é formada por 5 membros, que são os 5 magistrados, que é, como eu disse, nomeado pelo presidente da federação. Quanto à política em si, o país apresenta um modelo pluripartidário, ou seja, com vários partidos de várias vertentes diferentes. Assim como o Brasil, várias vertentes, várias ideologias, várias propostas, vários modelos de administração e assim por diante. Porém, no país, existem 2 partidos políticos que se sobressaem, né? Como seriam os 2 partidos assim que são mais conhecidos, que é o Partido Justicialista, que seria um partido equivalente, vamos dizer assim, a um partido trabalhista brasileiro, e a União Cívica Radical, que seria o equivalente a um partido social-democrata, de um país social-democrata do Brasil.
E minha pesquisa é isso. Muito obrigado. Boa tarde, meu nome é Marcelo Joaquim e eu vou falar sobre o sistema político do Canadá. Mas antes disso, eu vou dar uma introdução histórica, que o Canadá ele já foi colônia da Inglaterra e ainda hoje a maior parte da sua política é influenciada pelas decisões da Câmara Parlamentar inglesa. Tanto que devido a um pouco do Canadá tentar se desconectar com essa influência e essas decisões que são tomadas pela Câmara Parlamentar inglesa, surgiu algumas atas na Constituição do Canadá que grande parte atual da Constituição ela está dividida entre escrita e não escrita. E isso se deve pela constância que o Canadá tenta sempre se desconectar com a Inglaterra e a Inglaterra não permite. A parte que está escrita na Constituição é a parte fundamental que todo cidadão deve saber e que principalmente a parte antiga onde que a Inglaterra autorizava o Canadá a colocar na Constituição. E a parte não escrita, ela já está mais fundada para regras dos parlamentares, certo? Então é algo que não necessariamente toda a população deve saber, pelo que parece meio confuso, mas estudando um pouco mais a fundo realmente funciona. E então, continuando, agora que já terminei a parte da introdução inicial, vou falar um pouco do sistema político, que é dividido entre monarquia constitucional, onde que nós temos um rei e uma rainha que eles são limitados pela Constituição, e a rainha do Canadá é Elizabeth II, a mesma que muitos conhecem como da Inglaterra. E também nós temos a democracia parlamentar federal, onde nós temos um primeiro-ministro, certo? Elencando um pouco melhor essa parte da democracia parlamentar. Nós vamos ter a população, onde essa população ela vai votar membros para eles se tornarem parlamentares da Câmara dos Comuns, certo? A Câmara dos Comuns ela possui, em média, 308 parlamentares. Desses parlamentares, eles elegem um primeiro-ministro por meio de uma votação, e esse primeiro-ministro ele pode ficar no cargo quanto tempo ele quiser, até que se descubra algum tipo de erro que ele tomou, alguma decisão que seja tomada como ação maliciosa pelos parlamentares. Então, os parlamentares eles podem fazer uma votação e retirar o primeiro-ministro, certo? Entretanto, o primeiro-ministro é o Justin Trudeau e ele está lá desde 2015. E ele também é líder do Partido Liberal do Canadá e desde 2013 ele já possui mais de 50% de toda a Câmara dos Comuns, certo? Algumas curiosidades é que a Rainha Elizabeth ela é chefe de Estado também e governadora geral, e isso se deve pela nomeação do primeiro-ministro, certo? E uma outra curiosidade é que para se tornar membro do parlamentar da Câmara dos Comuns, a pessoa tem que ter no mínimo 18 anos e cumprir algumas exigências que são das províncias e territórios dela, de onde ela nasceu, e algumas outras exigências que são da própria Câmara dos Comuns. Essas exigências da Câmara dos Comuns também é que a pessoa tem que ter no mínimo 18 anos, isso é para todos, e também ela não pode ser não pode deter nenhum tipo de criminalidade, certo? Não pode ter sido também membro político. Então, pessoa que já é xerife, nesse caso, ou que já é algum outro cargo político da sua província ou do seu território, não pode ser membro
da Câmara dos Comuns e algumas outras regras que servem para tornar um pouco mais fácil de selecionar as pessoas. Isso eu digo porque, um exemplo, se você tem membros políticos do seu território que já são membros políticos também da Câmara dos Comuns, pode gerar alguns atritos devido a influências do seu território. Por isso que eles preferem que pessoas da Câmara dos Comuns não tenham nenhuma relação política com o seu território. E se esse membro do parlamento, e se esse membro do território ou da sua província já cometeu alguma infração com relação à compra de votos ou algo do tipo, do gênero, essa pessoa ela não pode se candidatar a ser parlamentar durante 5 a 7 anos. Após esse período de condenação, ela pode tentar se candidatar novamente, mas lembrando que isso sempre vai ser levado em consideração na hora dela se eleger. Bom, e com isso eu termino o Sistema Político do Canadá e muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite, meus colegas de classe de gestão hospitalar. Eu me chamo Cristóvão Araújo e hoje nós vamos conhecer um pouco mais a respeito da Rússia e sobre a sua forma de Estado, governo, distribuição política e um pouco sobre a sua estrutura de país. Nós vamos nos aprofundar aqui, começando com alguns termos que eu preciso que você entenda antes de nós prosseguirmos. O primeiro termo que eu quero que você entenda é o termo semipresidencialismo, que, lógico, ele é um sistema de governo em que o presidente ele vai partilhar do seu poder junto com um executivo, que seria um primeiro-ministro, seguido de um gabinete de Estado. Ademais, as informações mais interessantes que eu preciso te dar é que a Federação Russa, ela é, como eu já te falei, ela é uma república semipresidencialista federal, que tem o presidente como o seu chefe de Estado e o primeiro-ministro como seu chefe de governo. Com tudo isso, nós temos uma divisão também na parte da sua distribuição política. Ela é um pouco parecida com a política brasileira. Entretanto, o que eu posso te afirmar que muda seria o poder executivo, que tem essa divisão. Quando a gente fala no poder legislativo, que é quem comanda as leis, governa, cria, nós vamos falar sobre uma coisa chamada bicameralismo. Esse conceito, ele significa que ele vai dividir o poder legislativo por 2 câmaras. Ou seja, existe uma câmara chamada que é a Câmara Alta. Essa Câmara Alta, dentro da Federação Russa, ela é a que teria menos poder, mas não estou dizendo que uma manda mais que a outra. Ela seria meio que o Senado. Ela seria a pessoa que vai criar as leis. Um exemplo, pelo que eu entendi no conteúdo que eu adquiri sobre a Federação Russa, é que a Câmara Alta, ela tem cerca de 166 membros constituintes em cada cadeira. A Câmara Baixa, por sua vez, ela já tem mais poder. Ela acomoda ali pelo menos uns 450 membros e ela tem um controle total sobre o orçamento de leis a respeito de qualquer legislação. Ela tem o controle total sobre o poder de orçamento.
Ou seja, uma vai criar, uma vai averiguar onde tem os problemas, etc. A outra vai orçar, vai aprovar, vai mandar para lá, para ser executada, certo? Seguindo essa linha de raciocínio, eu já te disse que o poder executivo, dentro da distribuição política, ele existe dois poderes. Ele é um executivo duplo, beleza? Agora, quando a gente vai entrar dentro aqui do nosso distribuição política judiciário, o que vai acontecer aqui? Aqui nós vamos ter o eu ia falar Supremo Tribunal Federal, mas isso é aqui no Brasil. Lá na Rússia é Supremo Tribunal. E também tem tem o Tribunal Constitucional, que seria governado pelos juízes do Congresso. A maior parte está dentro desse Tribunal Constitucional, que é uma junção de um antigo tribunal que foi unido com o Tribunal Constitucional, né, e ficaram apenas em um, se tornando um. E o que acontece? É que lá dentro tá a Suprema Corte, os ministros da Justiça. Existe até umas coisas assim que eu achei bem interessante, que existe um colégio de qualificação, ou seja, eles qualificam as pessoas para entrarem no governo. É algo assim, como se fosse assim, uma estrutura bem aplicada mesmo, onde eles ensinam, educam as pessoas a como vão comandar o país, etc. Lembrando que a Rússia, ela é uma federação bem rígida. Algumas coisas que eu encontrei sobre sua estrutura de país, eu fiquei até um pouquinho chocado, mas não surpreso. A sua Constituição, ela foi aprovada realmente em 1993. Mas hoje, em 2021, nós ainda temos problemas de direitos políticos, como a liberdade de expressão. Muitos jornalistas morrem lá na Rússia, até mesmo por protestos, sabe? E também umas coisas muito interessantes foi que existe sim lá educação grátis, tanto a ensino básico, fundamental, ensino médio e faculdade, e a saúde também é gratuita. E é isso que eu queria te fazer entender sobre a Rússia. Eu espero que você tenha gostado. Tenha um bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei a hora que você está ouvindo. Eu agradeço a oportunidade e até mais. Olá, meu nome é Gabriele e eu vou falar um pouquinho sobre a estrutura política do Reino Unido. Bom, o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte é um país formado pela união política de 4 nações: Irlanda do Norte, Inglaterra, Escócia e País de Gales, os 3 últimos sendo parte da Grã-Bretanha. Se trata de um estado soberano insular, ou seja, ele é formado por um grupo de ilhas. Neste governo, existe o poder central, que possui certa autonomia sobre os países que o constituem. Cada país possui seu parlamento próprio e bandeira. No entanto, não podem emitir moedas, ter um exército próprio e confeccionar passaportes, por exemplo. O Reino Unido possui um sistema parlamentar e uma monarquia constitucional, tendo como chefe de Estado a Rainha Elizabeth II. Seu papel é principalmente cerimonial. No entanto, ela tem 3 direitos fundamentais: o direito a ser consultada, o direito de aconselhar e o direito de alertar. Assim que as eleições acontecem, o líder do partido ou coalizão majoritária é nomeado como primeiro-ministro pela rainha e exerce um mandato de 5 anos. O gabinete dos ministros é nomeado por essa figura. O primeiro-ministro é o chefe do governo, possuindo os poderes executivos. Isso inclui a implementação de leis e o gerenciamento dos assuntos do país. Se tratando do poder legislativo, o Parlamento do Reino Unido possui 2 câmaras: a Câmara dos Lordes, conhecida também como Câmara Alta, onde seus membros são pessoas propostas pelo primeiro-ministro e que são apontadas pela rainha em lugares vitalícios. Atualmente, existem 679 membros, mas esse número pode variar. Desse grupo, 91 membros são hereditários e 26 membros são do clero. Há também a Câmara dos Comuns, também conhecida como Câmara Baixa, que possui 650 cadeiras, as quais são ocupadas por membros eleitos através do voto universal.
e exercem mandatos de 5 anos. O governo responde diretamente ao parlamento e depende dele. Atualmente, o primeiro-ministro é Boris Johnson, que pertence ao Partido Conservador e exerce seu mandato desde 24 de julho de 2019. O primeiro-ministro pode contar com a maioria no parlamento. No entanto, foi duramente criticado em 2020 por conta de sua gestão na área de saúde durante a crise da Covid-19. Por estas questões, houve uma remodelação no gabinete em fevereiro de 2020 e 5 ministros foram substituídos. Recentemente ocorreu o processo chamado de Brexit, que se trata da saída do Reino Unido da União Europeia. Esse nome vem da junção das palavras British e exit. Graças a esse processo foram estabelecidas novas regras, e entre elas estão aí estadias limitadas, sendo necessário aí um visto para estadias longas ou visto especial para trabalho. Esse visto para trabalho é necessário que seja feito de forma online para os europeus que desejam trabalhar no Reino Unido. Também tem a questão ali de bens e serviços. Nesse ponto, é interessante citar que o acordo estabelece não impor tarifas ou custos adicionais no fluxo de mercadorias. Isso evita que os valores de alguns produtos importados aumente, produtos importados da União Europeia ou vice-versa. O Brexit traz consigo algumas consequências, como o fim da livre circulação, a saída do mercado comum. No caso, serão impostos determinados controles de segurança na alfândega. Isso pode atrasar a troca fluida de mercadorias. Houve também o fim do programa de intercâmbio Erasmus no Reino Unido. Existem certas exceções se tratando da Irlanda do Norte e aos europeus que residem de forma oficial e regularizada no país. Depois de um período de transição, no qual Londres e Bruxelas mantiveram aí a maior parte das leis do bloco, enquanto negociavam como seria o seu novo relacionamento. E depois de muitos meses de negociações e 4 anos de turbulência política causada pelo Brexit, ambas as partes aí selaram um acordo que definiu essa relação por algumas décadas. Embora tenha sido evitado o que foi chamado de Brexit duro, que seria uma saída sem acordo do bloco, os europeus e britânicos não contam com essas liberdades que eles possuíam antes. Uma curiosidade bem bacana do Reino Unido é que ele possui 50 cidades universitárias. Entre elas estão localizadas algumas das mais antigas universidades do mundo. Então, quem decide estudar na região desfruta de estruturas universitárias excelentes. Sem falar que as próprias cidades elas já são pontos turísticos por si só. Sobre o país de Myanmar. Atualmente ele é conhecido como República da União de Myanmar. Ele já foi conhecido como Birmânia antigamente. Os birmaneses correspondem a cerca de 70% da população do país. Myanmar é um país localizado no sudoeste da Ásia, fazendo fronteira com países como Índia, Tailândia e Bangladesh. Ele se tornou independente do domínio britânico em 1948 e de 1962 a 2011 ele esteve sob regime dos militares. Até o começo de 2021, o Myanmar era considerado uma república parlamentar, com um sistema político parcialmente democrático em funcionamento. Esse sistema era considerado um avanço para o país, pois ele era considerado histórico, né? Já que tinha uma tradição de autoritarismo, tanto que de 1962 a 2011, Myanmar esteve sob regimes militares. E entre o ano de 2010 e 2011, o poder do Myanmar, que estava nas mãos dos militares, começou a ser devolvido à sociedade civil por meio
de reformas que promoveram a abertura política do país. A ditadura militar deu lugar para uma democracia parlamentar, em que a população tinha participação na escolha dos representantes por meio do voto. Então, desde 2011, o Myanmar ele se converteu em uma democracia parlamentar, mas em fevereiro de 2021, esse status do país asiático ele foi colocado à prova por conta de um golpe militar que afastou os governantes do país e colocou os militares no poder. Os principais partidos políticos do país são o Partido da União Solidariedade e Desenvolvimento, a USDP, e a Liga Nacional para a Democracia, NLD. Então, a partir de 2011, algumas reformas começaram a ser realizadas em Myanmar e o país experimentou uma abertura política. Essa abertura política foi realizada pelo Partido União Solidariedade e Desenvolvimento, o SDP, um partido político que é considerado aliado com os militares do país. O partido o SDP venceu as eleições gerais, dando início a um programa de reformas democráticas. Esse partido ele é ligado ainda aos militares, portanto, mesmo com a abertura política do país, eles continuavam influentes na política mianmarense. Assim, os militares se afastaram parcialmente da política, entregaram poder, em partes, para os civis. E mesmo afastados, eles ainda tinham 25% dos assentos do parlamento do país. E eles ainda tinham acesso a ministérios estratégicos de Myanmar. E por fim, a Constituição em vigor de 2008 também foi elaborada pelos próprios militares. No ano de 2015, teve novas eleições gerais, então foram realizadas essas novas eleições, e o resultado foi que a Liga Nacional para a Democracia, NLD, venceu a disputa. Então, esse partido havia surgido lá na década de 1980 e tinha lutado historicamente pela derrubada da ditadura militar que esteve no comando do país desde 1960. Então, em 2015, a NLD conseguiu resultados favoráveis nas eleições gerais, obtendo grande parte dos assentos do parlamento e a presidência do país. A mulher, a Aung San, ela assumiu como conselheira de Estado, ela se tornou, de fato, uma governante do país, e ela era grande líder do partido e assumiu o cargo de conselheira de Estado, que é uma espécie de primeiro-ministro. Isso fez dela governante do país. Então, a líder da NLD foi internacionalmente conhecida pelo Nobel da Paz em 1991 por sua luta contra a ditadura militar do país. No começo de 2021, a situação política do país se alterou radicalmente por conta de um golpe militar que foi realizado no dia 1º de fevereiro. Então, os militares eles tomaram o controle da capital do país, Naypyidaw, controlando as vias de acesso da cidade e ocupando as ruas da capital e os prédios estratégicos. Então, em fevereiro de 2021, desse ano, a jovem democracia mianmarense ela foi abalada pelo golpe militar. Alguns analistas entendem que o golpe tem relação com as eleições gerais realizadas em novembro de 2020 no país. Nesse pleito, novamente, a USDP e a NDL competiram pelo comando do Myanmar, no país, e o resultado foi uma expressiva vitória da NDL, que conquistou 83% dos cargos em disputa. Então, o resultado demonstrou o grande apoio à NDL e a Aung San. Tem a primeira-ministra que tem no país e causou um incômodo nos militares. Então, enquanto a NDL conquistava mais assentos no parlamento, a USDP ia perdendo. A primeira ascensão do novo parlamento aconteceu em meados de fevereiro,
Mas antes disso acontecer, os militares tomaram o poder do país. Então, antes que o novo parlamento assumisse o cargo, os militares foram às ruas, cercando a capital, né? A capital ali do país, a Naypyidaw, e algumas pessoas acabaram sendo presas e os meios de comunicação foram temporariamente desligados e o espaço aéreo foi fechado e um estado de emergência foi estabelecido pelo período de um ano. Então, os militares eles desligaram todos os principais meios de comunicação e anunciaram por meio de uma TV que pertence a eles o golpe. Então, eles decidiram que o país ficaria sob estado de emergência por um ano até que uma nova eleição seja marcada. Então, nesse período, o território está sendo governado pelo general Min Aung e, e pode-se dizer que as pessoas não gostaram muito, né? Não foi uma das melhores receptividades, tanto que está havendo muitos protestos no país, visto que a população apoia muito a NDL e a Aung San, que era a primeira-ministra antes. E o golpe ele foi criticado por muitos países, né? Como os Estados Unidos. Isso demonstrou que a NDL conta com um grande apoio popular, causou um forte incômodo nas Forças Armadas. E observadores internacionais acreditam que os militares do país começaram a temer da perda da influência na política local. Então, interviram para manter o governo de Myanmar sob seu controle, de alguma forma. O governo dos militares prometeu permanecer no poder de Myanmar por um ano, e depois disso, uma nova eleição seria organizada para eleger novos representantes para o país. Então, durante esse período, o país está sob estado de emergência, maneira que permite os militares governarem o país de maneira autoritária. Então, o golpe não foi muito bem recebido, havendo vários protestos, e os militares reagiram aos protestos populares com violência, e tem sido muito repercutido em todo o mundo, e alguns governos condenaram o golpe realizado ali nesse país. Boa tarde, professor. Boa tarde, turma. Hoje eu vou falar sobre o país Estados Unidos. Eu vou falar algumas coisas de governo, política, alguns aspectos básicos sobre os Estados Unidos. Eu vou começar pela localização. Ele se encontra no centro da América do Norte. Suas fronteiras no norte é o Canadá, no sul é o México, no oeste é o Oceano Pacífico e no leste é o Oceano Atlântico. Os colonizadores dos Estados Unidos foram os ingleses. A data da independência foi dia 4 de 7 de 1776 e o sistema político é uma democracia presidencialista. Falando um pouquinho sobre a economia dos Estados Unidos, ela é a maior economia do mundo. Então, o seu produto interno bruto, que é o PIB, ele é estimado em 2016 de 17,7 trilhões. Então, atualmente esse número está bem maior, e também ele é 70% maior do que a nossa segunda maior economia, que para quem não sabe é a China. Então, alguns setores econômicos dos Estados Unidos: a indústria, a tecnologia, a agricultura, mineração e turismo. A moeda é o dólar americano. E ainda sobre o PIB, em 2020 ele teve uma queda de 4,8% no primeiro trimestre. E agora em 2021, o PIB ele subiu 6,4% no primeiro trimestre também.
A legislação, ela constitui-se de atos de Congresso e também da regulamentação administrativa. As formas de governo dos Estados Unidos, estabelecida pela Constituição, é uma república que ela é composta por estados individuais. Então, ou seja, né, ela é presidencialista também. E a forma de estado há 3 formas: a unitária, a federação e a confederação. A parte da Constituição, ela é composta por 7 artigos, né, pela qual o governo federal dividiu em 3 ramos, os 3 poderes, que é o legislativo, que consiste nesse congresso bicameral, o poder executivo, que é constituído pelo presidente e pelo vice-presidente, e também o poder judiciário, que consiste no Supremo Tribunal e em outros tribunais também. A maioria dos Estados Unidos são uma federação, né? Então, os seus estados são, a maioria, unitários, com condados e outros municípios também tendo a sua autoridade devolvida pelas constituições e pelas leis estaduais, né? Então, os Estados Unidos, ele é composto por 50 estados e um distrito federal, que é a capital, que é Washington, D.C. A maior parte, né, do país está situada no centro, né, da América do Norte, como foi falado, e ela é formada por 48 estados, né? Então, a maior parte se localiza na central ali da América do Norte. Os poderes. O poder executivo, como já foi falado, mas resumindo, ele é chefiado pelo presidente. Ele tem essa parte de auxílio mais administrativo, né, de organização, do vice-presidente e também por secretários. Já o judiciário, ele tem todos os poderes legislativos, né, que são conferidos pela Constituição, que também é confiado a um Congresso, que seria o Congresso dos Estados Unidos, que é composto por um Senado e também de uma Câmara de Representantes. Já o Legislativo, ele é um poder que ele é dividido nas 3 esferas: a federal, a estadual e a municipal. Esse sistema, que é adotado no governo federal, 49 estados são considerados bicameral, né, que é por representantes e senadores. Agora, um estado, que é o estado de Nebraska, ele tem um parlamento conhecido como unicameral. Então, resumindo, 50 estados, 49 estados são bicameral e um estado da Nebraska, que ele é unicameral. Bom, o sistema legislativo ele tem composto, né, por 100 senadores, tem a Câmara dos Representantes, que também é formada, né, por 435 membros. E para finalizar, eu vou falar um pouquinho sobre as eleições e os partidos. As próximas datas de eleições são: a presidencial vai ocorrer em novembro de 2024, a do Senado e Câmara dos Representantes vai ocorrer em novembro de 2022. Os líderes atuais políticos no poder, temos o presidente, que foi eleito, né, em 2021 agora, dia 20 de janeiro, que é o Joe Biden. Então, ele está desde janeiro no poder. Temos o vice-presidente, que também foi eleito no dia 20 de janeiro de 2021, que é o Kamala Harris. E essa política interna americana, desde 2020, ela é altamente polarizada e isso ainda não mudou, continua igual. E um pouquinho sobre o antigo presidente no poder, em fevereiro de 2020, o Donald Trump, o antigo presidente, ele foi absolvido, né, de acusações de abuso de poder e obstrução do Congresso. Então, isso causou, né, levou a ele o processo de impeachment. E atualmente estamos com o presidente Joe Biden. Sobre os partidos políticos, existem muitos partidos no país. Então, temos o Partido Reformista, o Libertário, o Partido Verde da Constituição, o Partido Comunista e também o Partido do Direito Natural. Porém, os principais partidos, né, que são de um sistema que é bipartidário, são 2.
um partido democrata, que é um partido progressista que favorece a intervenção do governo na economia, e também o segundo, que é o Partido Republicano, que é conhecido como GOP, que é uma sigla, e ele é um partido que ele é conservador, ele apoia a economia de uma forma livre no mercado do capitalismo. Então ele enfatiza essa parte da defesa nacional. Então, esses dois partidos, o republicano e o democrata, eles têm um conflito entre si, porque é a parte progressista e a parte dos conservadores, né? Então, eles têm esse conflito até hoje. Então é isso, acho que eu falei bastante coisa importante, coisas de curiosidade. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. E se eu errei alguma coisa, peço desculpas e me corrijam. Muito obrigada. Olá, meu nome é Adriele. Vou trazer algumas informações sobre a China. Primeiramente, vale destacar que a China é o maior país da Ásia Oriental, o mais populoso do mundo, com mais de 1,38 bilhões de habitantes. Quase um quinto da população da Terra está na China. Sobre o governo. O governo chinês é representado pela República Comunista, tendo como governante o Partido Comunista Chinês. Esse partido está na frente do país desde 1949, sendo ele um único partido existente, que configura-se como um sistema unipartidário, que, conforme a lei, não permite a existência de outros partidos. Sobre a divisão dos poderes do Estado. O presidente da China, ele é o chefe do Estado, servindo como uma figura cerimonial sobre o Congresso Nacional do Povo. O Congresso Nacional do Povo, ele é o órgão mais alto do poder estatal da China, que atualmente ele é composto por 2.987 delegados. É a maior assembleia do mundo. Já o primeiro-ministro é o chefe do governo, presidindo sobre o Conselho do Estado. O Conselho do Estado é formado por 4 vice-primeiros ministros e pelos chefes de ministérios e comissões. Já sobre o sistema judicial da China, ele é um pouco diferente do adotado nos outros países orientais. Não existe um poder judiciário como no Brasil. O sistema judicial da China, ele é representado pela Comissão Central e suas subdivisões, que são o Supremo Tribunal Popular, que é um órgão responsável para julgar as questões civis, criminal e administrativas, e pela Suprema Procuradoria Popular. Outro ponto interessante que vale a pena destacar é que, como ele é um Estado unipartidário, o secretário-geral do Partido Comunista, que é o único partido existente na China, ele detém todo o poder e a autoridade final sobre o Estado desde 1993, que essa delegação vem seguindo. Por último, e não menos importante, por que não falar sobre a economia chinesa, né? Que é a segunda maior economia do mundo, com um produto interno bruto de 14,34 trilhões de dólares, pesquisa de 2019, e com esse feito acabou conquistando um lugar no Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, que é a ONU. Obrigado pela atenção e até mais. Entre os anos 760 e 800, nasceram os Estados Papais, formados por terras doadas para a Igreja Católica. Os Estados Papais abrangiam a região central da Itália. A partir da década de 1850, iniciou-se na Península Itálica um processo conhecido como Unificação Italiana, liderado pelo reino de Piemonte e Sardanha. O rei Vítor Emanuel II foi conquistando os reinos na Península Itálica, mas faltava ainda conquistar os Estados Papais e Roma.
Isso ainda não havia acontecido, pois tinha tropas francesas protegendo a região. Mas devido à Guerra Franco-Prussiana, Napoleão retirou as tropas de lá, e com a saída das tropas, os estados papais acabaram sendo invadidos. A partir desse acontecimento surgiu então um desentendimento ferrenho, entre o Reino da Itália e a Santa Sé, que durou quase 60 anos. Foi em 1929 que o acordo entre o Reino da Itália e a Santa Sé foi assinado. Esse acordo é conhecido como o Tratado de Latrão. Ele pôs fim às disputas territoriais entre as duas partes. O Tratado de Latrão foi conduzido por Benito Mussolini, ex-militante do Partido Socialista Italiano e fundador do fascismo, e pelo Papa Pio XI. As negociações foram iniciadas em agosto de 1926. Mesmo sendo um ateu declarado, Mussolini sabia da influência da Igreja e que negociar com a Igreja Católica poderia ser algo positivo para a sua imagem. As negociações estenderam por mais de 2 anos e estavam fadadas ao fracasso, pois o Papa estava insatisfeito com a perseguição dos fascistas a um grupo da Igreja Católica chamado Ação Católica. Mas os entraves foram superados pelos dois lados e o acordo foi então assinado. O documento do Tratado de Latrão pode ser dividido em 3 partes distintas. A primeira, a criação do Estado da Cidade do Vaticano, quando o Vaticano se tornou um país, um território independente sob o governo do Papa, pois o Papa não queria ligação da Igreja com o país sob regime ateu, o regime do Mussolini. Na segunda parte, ficou assegurado que o governo italiano não interviria nos assuntos do Vaticano e vice-versa. O último ponto foi a indenização que seria paga ao Vaticano por todas as terras invadidas. E assim nasceu o Estado Vaticano, que é uma cidade-estado cercada por Roma na Itália, é a sede da Igreja Católica Romana, possui 0,44 km². Atualmente, o país possui cerca de 1.000 habitantes e é formado apenas por membros da Igreja Católica e da Guarda Suíça. O Vaticano adota como sistema político a teocracia, termo que vem do grego e significa literalmente um governo divino, representado pelo Papa, e também um sistema político de monarquia eletiva absoluta. A função do Papa é chefiar a Igreja Católica e governar o Vaticano com poder absoluto até a sua morte ou renúncia. O legislativo é exercido pela Comissão Pontífice, que é formada por 7 cardeais indicados pelo Papa para mandatos de 5 anos. O judiciário é exercido pelos tribunais supremos de recursos e de primeira instância. Mas o Papa está acima das comissões e dos tribunais. O poder dele é absoluto, tudo parte dele, já que compete a ele criar e extinguir órgãos, bem como delegar ou remover funções. Ele também pode intervir nos poderes e exercê-los diretamente. Isso tudo é definido pela Lei Fundamental do Vaticano, promulgada em 2000 por João Paulo II. E por ser considerado sucessor de São Pedro, ele não deve prestação de contas para ninguém. A eleição do Papa é feita através do conclave, Colégio dos Cardeais. A eleição de um novo Papa é agendada para acontecer entre 15 e 20 dias após a vacância do posto. Na data agendada, todos os cardeais do mundo com menos de 80 anos devem viajar para Roma, na Itália, e fazer uma reunião de portas fechadas. Reunidos, eles discutem as características desejadas para o novo Papa e apresentam-se os candidatos. A votação é secreta e com cédulas de papel colocadas em uma urna. Vence o candidato que obtiver ao menos 2/3 dos votos. Assim que um candidato é eleito, eles queimam as cédulas no fogo com palha para que saia uma fumaça branca para avisar que o novo Papa foi eleito. Geralmente, quando a gente fala sobre forma de Estado,
nós estamos referindo à distribuição de poder e à organização política administrativa. E assim, nós iremos dividir o Estado em duas formas. Primeiro, o Estado federativo, que corresponde a um tipo de poder descentralizado, ou seja, a gente está pensando em várias esferas de poder e todos esses poderes são autônomos. Igual no Brasil, tem vários estados, tem o estado Paraná, tem o estado Santa Catarina e os outros também. E a gente fala também sobre o estado unitário, onde existe só um centro de poder e centralizado. Então, no caso do Haiti, ele é um estado unitário, onde existe só um centro de poder e centralizado. Eu vou falar um pouco sobre o Haiti. O Haiti é dividido administrativamente em 10 departamentos, que é um pouco diferente do Brasil, que é estados. No caso do Brasil, é estados. Os nomes das divisões administrativas variam entre os países, depende do país. No Haiti, é departamentos, no Brasil e na Índia, são estados. O Haiti é dividido administrativamente em 10 departamentos, que são subdivididos em 42 arrondissements, 145 comunas e 571 secções comunais. Eu vou falar um pouco sobre a forma de governo no Haiti. Em relação à forma de governo, nós temos duas principais formas de governo. Ou seja, em geral, nós temos duas principais formas do governo. Não é no Haiti, mas é em geral. Nós temos a monarquia e a república. Quando a gente fala da monarquia, como dizia Maquiavel, é quando um só governa. E já a república, no caso do Haiti, ela ocorre a partir das reivindicações e manifestações populares. No caso do Haiti, a forma de governo é república, que ocorre a partir das reivindicações e manifestações populares. Ou seja, ela está relacionada à disputa que existe entre a burguesia e a nobreza. Quando a gente fala sobre a república, as eleições principalmente ocorrem por meio do povo. São os povos que decidem quem são eleitos. Mas, na mesma forma também, existe esse relacionamento entre a burguesia, essa disputa entre a burguesia e a nobreza. Ou seja, a burguesia está lutando para um certo espaço. Eles estão lutando para alcançar certo espaço dentro do poder. Para a gente pensar um pouco, quais são as características fundamentais da República do Haiti? Quando a gente fala sobre as características da República do Haiti, o governo republicano representativo com poderes executivos, legislativos e judicial. No nível executivo, o presidente é o chefe do Estado, ou seja, o presidente é o chefe dos departamentos do Haiti. Onde o Haiti tem 11 departamentos, é o presidente que é o chefe dos departamentos. O presidente no Haiti ele é eleito por votos populares, ou seja, ele é eleito a partir dos votos da população. E também ele não pode ter mais do que 2 mandatos consecutivos. Vamos falar um pouco sobre os ministros. O primeiro-ministro é designado pelo presidente e é ratificado pela Assembleia Nacional. Os ministros escolhidos pelo primeiro-ministro em consulta com a presidente, como ministro da Saúde, ministro da Agricultura, ministro do Esporte, é escolhido pelo primeiro-ministro em acordo com o presidente. O presidente no Haiti tem um mandato de 5 anos. O senador está conformado por 30 assentos, ou são no total 30 senadores no Haiti, e seus membros são eleitos por votos populares, com um mandato de 6 anos.
sendo que uma terça dessa população, ou uma terça desses senadores, ou seja, se renova a cada 2 anos, um terço. A Câmara dos Deputadores também tem a parte dos deputadores também, que se composto por 99 assentos, e seus membros são eleitos por votos populares também. E a duração do mandato dos deputadores são 4 anos também. E como a maioria de vocês já sabem, o capital do Haiti é Porto Príncipe, e cada estado, cada departamento tem o representante, tem uma cidade que é o representante, no caso do sul do país, que é CAI, no norte do país, que é Cap-Haïtien. E cada departamento tem uma quantidade de senadores e deputadores. E no total são 99 deputadores e 30 senadores por país. Acho que é só isso por hoje. Muito obrigado. Tchau, tchau. Olá, agora iremos falar sobre o sistema político do Irã, que baseia-se na Constituição de 1979, que fez do país uma república teocrática islâmica, na qual os vários poderes são supervisionados por um corpo de clérigos. Basicamente, o poder recai sobre uma única figura, chamada de líder supremo. O papel que o líder supremo possui no Irã se baseia nas ideias do primeiro a assumir este cargo e figura central na revolução. O líder supremo ocupa o teto da estrutura de poder político do Irã. Até agora, apenas 2 pessoas ocuparam este posto, um chamado de Khomeini e o outro de Ayatollah Ali Khamenei, que ocupa essa posição desde 1989. O termo Ayatollah é um alto título de hierarquia religiosa entre os muçulmanos xiitas. No Irã, os ayatollahs têm poder de controlar a legislação do país, com o intuito de garantir que as leis estejam de acordo com o Sharia, que é a lei islâmica. O líder supremo é o chefe de Estado e máxima autoridade política e religiosa do país, e este cargo ele é vitalício, ou seja, é até a morte ou o tempo que a pessoa conseguir governar. Estão nas mãos do líder supremo assuntos relacionados à segurança, defesa e política externa. Por isso, Khamenei é responsável por designar os comandantes das Forças Armadas, além de confirmar a eleição do presidente da República. Uma de suas responsabilidades de maior peso é eleger diretamente 6 membros do poderoso Conselho de Guardiões. Mas afinal, quem nomeia o líder supremo? Essa tarefa recai sobre a Assembleia de Especialistas, colegiado composto por 88 clérigos, especialistas na lei islâmica. Além disso, os membros dessa instituição são eleitos a cada 8 anos por meio de sufrágio universal, mas a lista de candidatos deve ser previamente aprovada pelo Conselho de Guardiões, que, como dito antes, tem 6 de seus 12 membros nomeados pelo Ayatollah. Sobre o Conselho de Guardiões, é uma organização mais influente do Irã. É composta por 12 pessoas, 6 clérigos, especialistas em jurisprudência islâmica e 6 juristas. Os clérigos são escolhidos diretamente pelo Ayatollah e os juristas são nomeados pelo chefe do Poder Judiciário, que por sua vez também é designado pelo Poder Supremo. A cada 3 anos, metade do Conselho é renovada. Parte de suas competências consiste em ratificar todos os projetos de leis que saem no parlamento, podendo inclusive vetar os que consideram que violam a Constituição e a lei islâmica. O Conselho de Guardiões também pode vetar candidatos nas eleições para o parlamento, a presidência e a Assembleia de Especialistas. O presidente, na Constituição, descreve o presidente como a segunda maior autoridade do país. O mandato dele dura 4 anos e só pode ser renovado consequentemente uma vez, ou seja, só é permitida uma reeleição. O presidente é o chefe do poder executivo. Na prática, porém, seus poderes são limitados pelos clérigos e conservados na estrutura do poder do Irã e pela autoridade do líder supremo. Isso começa até mesmo antes da eleição, porque todos os candidatos à presidência são investigados pelo Conselho de Guardiões, que ao longo dos anos vetou centenas de aspirantes ao posto. A Guarda Revolucionária são as forças armadas iranianas.
A Guarda Revolucionária nasceu um pouco depois da Revolução de 1979, para defender o sistema de governo islâmico que o país acabara de adotar. O papel, conforme a Constituição, é a defesa das fronteiras e a manutenção da ordem interna para os seus outros militares. A Guarda Revolucionária tem suas próprias divisões de atuação, no mar, na terra e no ar, além de supervisionar o uso de armas estratégicas, como os mísseis balísticos. O poder legislativo é exercido por um órgão unicameral, composto por 290 membros, eleitos por sufrágio universal para um período de 4 anos. O Poder Judiciário é o guia supremo que nomeia o chefe do Poder Judiciário, o qual, por sua vez, indica o presidente da Corte Suprema e o Poder Procurador-Geral. Há diversos tipos de juízos, desde que os que julgam crimes cíveis e os criminais comuns até cortes revolucionárias, que apreciam crimes contra a segurança nacional.